bem? Conforme eu havia prometido para vocês, estou gravando aqui esse vídeo de despedida da disciplina para pontuar algumas coisas em relação ao que nós tivemos esse semestre, fazer uma espécie de balanço aqui e dar um feedback em relação ao que eu senti. O que nós tivemos experiência esse semestre foi uma experiência semi-EAD. Não foi um ensino à distância, porque eu não estava capacitado para isso, mas ao mesmo tempo não foi um ensino presencial, porque obviamente a gente não estava dentro de uma sala de aula física. Então a gente se adaptou para que as aulas pudessem continuar à distância. Foi um impacto grande para mim, assim como eu imagino que foi um impacto grande para vocês. Eu vou tentar balancear aqui aspectos negativos e positivos que eu visualizei nessa experiência e eu espero que vocês possam refletir também no que eu vou falar aqui. Senti muita falta do olho no olho, porque o olho no olho, para mim, é uma estatística permanente enquanto eu estou dando aula, se o conhecimento que eu estou transmitindo está sendo absorvido ou não. É mais difícil de detectar uma frequência efetiva de vocês, porque vocês podem muito bem estar presentes na sala de aula, mas ao mesmo tempo estar visualizando outras coisas, eu não consigo saber, ao ponto que em sala de aula eu consigo saber isso de fato, se vocês estão apenas de corpo presente, ou se estão participando, ou ao menos tentando, ver o que eu estou ensinando, né? Então também senti falta disso. O contato pessoal para mim era muito importante porque ao final da aula ou durante a aula, mais no final da aula na verdade, eu consegui bater aquele papo e ter uma captura mais efetiva do feedback de vocês de maneira recorrente. E numa aula à distância a gente sabe que isso é um pouco mais difícil de ser feito. Existem maneiras alternativas que nós tentamos, mas é um pouco mais difícil de ser feito. Recursos didáticos são um pouco mais limitados quando a gente está à distância, limitado para alguém como eu, que não fui capacitado para ensino à distância, então eu tentei me adequar, tentei fazer alguns slides onde eu pudesse rabiscar em cima, tentei aí buscar compartilhamento de código. Um dia a gente até fez uma espécie de dojo, onde vocês codificaram e eu tentei participar ali, e a turma como um conjunto tentou ajudar. Mas eu sei que ainda foi distante do que poderia ser de uma realidade de um ensino à distância. E por fim, aquilo que poderia ser uma vantagem também pode ser uma desvantagem, que é o ponto que eu estou colocando aqui, são as desvantagens, que é a flexibilização. Eu não cobri presença, então vocês tinham a flexibilidade de assistirem às aulas quando vocês achassem mais prudente, caso não pudessem assistir ao vivo, mas eu sei que isso tende a fazer com que a procrastinação perdure de certa maneira. Existe essa possibilidade e eu sei que certamente com alguns de vocês ela pode ter acontecido. Então esses são os aspectos negativos que eu enxergo. Aspectos positivos. Apesar do ensino ser à distância, eu consegui ter uma proximidade mais efetiva de vocês, eu acredito. Por conta dos grupos de WhatsApp, de canais alternativos de comunicação, até por e-mail mesmo, e por reuniões via Google Meet, a gente conseguiu conversar sobre os assuntos de aula, mas eu também consegui ouvir vocês mais por assuntos, inclusive, extra-classe, em relação ao cenário que cada um está vivenciando. A gente até marcou aquela conversa uma vez para bater um papo mesmo sobre o cenário de cada um, para o cenário acadêmico e tanto o cenário pessoal. Foi uma conversa bem bacana que a gente pôde ter. E eu senti que eu tive mais proximidade com cada um de vocês, e para mim isso é algo muito bom, é algo muito válido. Eu acho que não deve existir essa relação de extrema distância entre aluno e professor. E eu senti que com o ensino à distância, eu fui mais próximo de vocês do que o ensino presencial. Eu senti que houve um pouco mais de liberdade para vocês, no seguinte sentido: para aqueles alunos que gostam de falar em sala de aula, que têm esse perfil, eu acredito que esses alunos continuaram falando, porque a gente teve um curto período de ensino presencial onde eu consegui memorizar mais ou menos aqueles alunos que participavam efetivamente das aulas, perguntando, indagando. E eu percebi que esses alunos permaneceram participando, né? E os alunos que não têm o perfil de participar, que simplesmente gostam de ouvir e ficar ali se participando do seu jeitinho, continuaram participando da sua maneira e talvez se sentiram até mais à vontade, porque às vezes em sala de aula existe aquele risco de eu perguntar especificamente para alguém, como eu gosto de fazer, e de ficar cutucando, né? E ali à distância o cara pode ficar na sua casa, tranquilo, assistindo de acordo com a sua vontade, tendo mais liberdade. Eu acho que nesse aspecto foi positivo. Eu acho que a gente conseguiu estabelecer uma boa relação de confiança, principalmente por conta das provas. As minhas provas, como vocês já sabem, vocês fizeram do jeito de vocês, na casa de vocês. Eu não fiquei controlando absolutamente nada. Vocês poderiam fazer, se quisessem fazer grupos e fazer a prova em grupo, vocês tinham essa liberdade. Eu não controlei nada disso e eu não consegui detectar, talvez tenha sido falha do meu lado aqui, né? Mas eu não consegui detectar nenhum plágio, né? Nenhum plágio muito evidente.
Então, eu acho que essa relação de confiança foi bem bacana, porque de certa maneira eu me senti mais à vontade também de dar esse tipo de avaliação, onde vocês têm mais liberdade e vocês puderam tirar um pouco de vantagem disso, de fazer uma prova com um pouco mais de tempo, sem aquela pressa na cabeça, com aquele reloginho batendo no ouvido. Então, eu acho que isso foi algo muito bacana, muito produtivo. E aquilo que é aspecto negativo também vira positivo, que é a flexibilidade. Eu sei que teve alunos que não puderam assistir as aulas ao vivo, mas que ainda assim conseguiram assistir as aulas posteriormente, as aulas gravadas, e puderam tirar as suas dúvidas posteriormente também. Me lembro muito bem de alunos com esse perfil e que foram inclusive aprovados na disciplina. Então eu acho que essa flexibilização ela trouxe ganhos para quem conseguiu usá-la de maneira adequada. Em relação ao todo, se eu pudesse avaliar esse ensino remoto de emergência no âmbito da universidade presencial, foi válido? Para mim, sim. E para mim ele pode continuar sendo válido desde que os dois lados consigam entender os seus papéis e fazerem as devidas adaptações. Desde que o professor entenda que ele precisa se adaptar para aquilo funcionar, porque não dá para continuar dando o ensino à distância como se fosse presencial, porque não é. E da mesma maneira, se o aluno se adaptar e conseguir entender que ele vai ter que fazer algumas mudanças na sua rotina, vai ter que ter um pouquinho mais de disciplina, e que se ele conseguir tirar proveito, esse estudo pode ser até mais proveitoso do que o presencial, né? Eu sei que é difícil, existem as restrições psicológicas e as implicações que cada um tem, implicações pessoais, implicações financeiras por conta de todo esse cenário, mas eu acho que com boa vontade é possível a gente conseguir e, acima de tudo, desde que exista uma relação aberta entre o professor e o aluno, e eu acho que isso a gente conseguiu estabelecer aqui. Eu sempre tentei deixar à disposição para vocês falarem e eu ouvi bastante coisa, muita coisa que talvez no presencial eu não teria ouvido. E eu acho que isso foi bastante positivo. E para mim foi uma experiência muito boa. Eu vou trazer muita coisa do que aconteceu aqui nessa disciplina e eu continuo à disposição de vocês, caso vocês queiram dar um feedback a mais. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha, brincadeira. Mas se você quiser escrever alguma coisa aqui nos comentários, fica à vontade. Eu acho que a gente pode continuar tendo essa reflexão sobre o feedback do semestre, que isso pode trazer bons frutos aí, tanto para vocês quanto para mim, que ainda vou lecionar pelo menos mais um semestre nessa dinâmica à distância, tá bom? Parabéns para todos vocês, sem restrições, certamente cada um teve aí mais facilidade, mais dificuldade, mas todos certamente tiveram algum nível de esforço e tentaram se esforçar para que fosse possível esse ensino, tá bom? Estou à disposição, obrigado gente e boa uma semana de férias para vocês, até uma próxima. Um abraço.